E você, gente, ensino híbrido. Vocês sabem o que é ensino híbrido? A gente está aprendendo, né? Às vezes a gente sabe, às vezes não sabe. Vamos ver o que a gente sabe hoje, né? E o que a gente ainda precisa compreender. Então, nas nossas lives, além de definir, a gente também vai mostrar características hoje, por exemplo, de um modelo chamado rotação por estações. E apresentar inspirações desse modelo para o ensino parcialmente presencial ou para o ensino remoto também. O objetivo de hoje realmente é inspirar vocês para inovarem, né? E ao mesmo tempo aprimorar a sua prática, o que você já realiza, garantir a aprendizagem dos estudantes em contextos adversos que a gente vem enfrentando desde o ano passado por conta da pandemia, não é? A gente vai abordar temas como o papel do professor e dos estudantes, o tipo de atividades a ser realizada em cada uma das estações, como avaliar os estudantes também, quando o modelo de rotação por estações, ele entra em cena. Como é que é isso, né? Como é que é avaliar? Como é que a avaliação acontece? A gente também vai discutir todas essas questões no curso de hoje, que é realizado pela Nova Escola, em parceria com a Fundação Lehman, o Instituto Natura, a Fundação Telefônica Vivo e o Instituto Sonho Grande. A gente vai ter a presença nessa live, ao longo de toda a live, do professor Fernando Trevisani, que é professor, autor e consultor de metodologias ativas. E teremos também as participações de professores que lecionam em escolas da rede pública. Hoje teremos Ailton Luiz Camargo e Carla Fernanda Ferreira Pires. Tá bem? E a gente vai conhecer agora o Fernando Trevisani. Fernando Trevisani é doutorando em metodologias ativas e mestre em tecnologias educacionais e educação matemática pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Atuou na equipe de gestão do Grupo de Experimentações e Ensino Híbrido, parceria entre a Fundação Lehman e o Instituto Península, e é organizador do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, que foi lançado em 2015 pela editora Penso, e também o livro foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. Atualmente, Fernando é professor de pós-graduação em metodologias ativas do Instituto Singularidades, em São Paulo, professor de matemática, consultor educacional e formador de professores em metodologias ativas de ensino. Fernando Trevisani, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos vocês que estão nos vendo agora. É um prazer muito grande de iniciar esse ano, né? Apesar da gente já estar na metade de fevereiro para frente, iniciar esse ano com vocês falando desse tema tão importante que é ensino híbrido e como ele pode ajudar a gente nesses diversos contextos que a gente tem. Espero que seja um momento muito proveitoso para todos vocês e que, acima de tudo, vocês se sintam em casa, né, Tati, com a live, conversando com a gente através das perguntas. Perfeito. Sim, muita gente tem falado, né, no ensino híbrido. Acho que é um termo que ressalto, já disse isso aqui uma vez, que possivelmente todos vocês que trabalham com educação já ouviram. É interessante a gente observar que o ensino híbrido ele traz para a gente elementos que são modificados através das experiências que ele nos proporciona dentro da escola quando ele é utilizado. E aí, na tela, vocês podem ver alguns desses elementos, como, por exemplo, a autonomia do aluno, mudança na avaliação, tecnologia, espaço, todos esses eu já citei. É interessante observar que o aluno está no centro do processo, em aulas nos modelos de ensino híbrido. Mas quando a gente pensa assim, o que de fato é o ensino híbrido? O ensino híbrido ele consiste na adoção de tecnologias digitais para que o professor colete dados e, junto com a aula presencial, ele possibilita, né, ele analisa esses dados e visa a personalização do ensino. Então, no próximo slide, vocês podem verificar que isso é colocado com a tecnologia digital sendo utilizada por meio do ensino online, com o ensino presencial, e os dois sendo utilizados de maneira integrada. Então, o ensino presencial vai sofrer alteração, né, nas estratégias do professor a partir da utilização das tecnologias digitais. Mas de que maneira? Né? Como que isso é feito? O professor utiliza tecnologias digitais para coletar dados sobre a aprendizagem dos alunos. Ele analisa esses dados e, quando ele tiver esses dados em mão, ele replaneja as aulas que ele vai desenvolver e as experiências de aprendizagem que ele vai desenvolver nas aulas presenciais.
Então, com esses dados, ele pode verificar, por exemplo, quais as dúvidas dos alunos e o quanto os alunos compreenderam determinado conceito que ele já vem trabalhando. E não esperar o término ou algum período específico para dar uma avaliação, como normalmente ocorre nas escolas, né? Quando as avaliações ocorrem ao final, por exemplo, de um mês, né? Ou de um período, de uma quantidade de aula. O professor avalia esses alunos através dessa coleta de dados. E essa coleta de dados, não necessariamente ela serve para representar uma nota para o aluno, mas ela serve para o professor enxergar o quanto o aluno está aprendendo e quais as dúvidas dele. Principalmente, quais as dúvidas dos alunos. E aí o professor muda a aula presencial com o olhar para essas dificuldades já mapeadas, né? Utilizando as tecnologias digitais que facilitam a análise desses dados através de gráficos ou informações que o professor pode levantar. E a partir daí, o professor visa a personalização do ensino. Ele usa os dados coletados, modifica as experiências presenciais dos alunos, visando a personalização do ensino. Então, quando a gente fala de ensino híbrido, a gente fala de personalização de ensino. Isso é fundamental. A tecnologia digital é utilizada para personalizar o ensino. E, além disso, a gente tem também aulas presenciais. Então, quando a gente pergunta o que é ensino híbrido, talvez alguns de vocês aí já tenham ouvido, por exemplo, uma definição de ensino híbrido como uma aula sendo transmitida da escola para quem está em casa. E isso não é ensino híbrido. Por quê? Segundo a nossa definição, que já vem, como a gente já falou agora há pouquinho, desde 2014 sendo implementada aqui no Brasil, a tecnologia digital ela tem que ser utilizada para coleta e análise dos dados para o professor personalizar o ensino. E quando você transmite a aula, né, para quem está em casa, você não utiliza a tecnologia com esse fim. A transmissão é ensino remoto. Ela é feita e caracteriza o ensino remoto, ela não é ensino híbrido, tá? E mesmo assim é importante salientar que aqui na live a gente vai trazer, mas, né, você deve estar se perguntando assim, como que o ensino híbrido vai me ajudar então, né? Porque agora eu não estou no ensino presencial. É justamente isso que a gente vai mostrar para vocês nessa live, nessa sequência de 5 lives, né? Como o ensino híbrido pode ajudar, pode inspirar práticas nesse modelo remoto. E esse modelo remoto é importante destacar que ele é composto por realidades que estão totalmente remotas, né? Que não estão tendo aula de nenhum modo, em nenhuma quantidade de alunos frequentando a escola, mas algumas realidades já têm alunos pensando num possível retorno. Nesses 2 cenários, com os alunos totalmente remotos ou com alguns alunos parcialmente voltando para o presencial, esses 2 cenários caracterizam o ensino remoto. A gente só tem o ensino presencial quando todo mundo puder ir para a escola, tá? Então é importante destacar esses aspectos, porque ao longo da live a gente vai trazer para vocês inspirações nesse sentido. Dentro do ensino híbrido, a gente tem 2 tipos de modelos. Os modelos sustentados e os modelos disruptivos. Os modelos sustentados, eles têm esse nome porque eles ainda conservam algumas das características das escolas, né, das instituições de ensino aqui do Brasil. Como divisão por turma, por série, a divisão onde acontecem as aulas, né, dentro de sala de aula, ou a divisão curricular. Já os disruptivos, eles rompem totalmente com essas características, né? Os alunos muitas vezes não são divididos por turmas, eles aprendem juntos no mesmo espaço, os professores frequentam o mesmo espaço, e isso muda bastante as escolas que a gente conhecia, né? Principalmente, pelo menos a maioria delas aqui no Brasil, antes da pandemia. O modelo que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão verificar que tem 4 modelos de ensino híbrido que a gente chama de sustentados, que é a sala de aula invertida, a rotação por estações. No próximo slide eu tenho o desenho todos deles aqui. A sala de aula invertida, a rotação por estações, o laboratório rotacional e a rotação individual. Vocês observam nesses modelos que a palavra rotação, ela é bastante comum a vários deles, né? E esses modelos de rotação, eles caracterizam os modelos sustentados. E ao longo das lives, vocês vão perceber isso com as possibilidades de ensino que eles trazem aqui para a gente dentro da escola, né, dentro da nossa realidade enquanto professor. E aí o que a gente vai falar hoje aqui é o modelo de rotação por estações, tá? O modelo de rotação por estações, ele é o tema da nossa live e ele vai trazer para a gente um pouquinho algumas inspirações e algumas ideias.
Já o modelo disruptivo, que a gente vai abordar nessa sequência de lives, é o virtual aprimorado. E o virtual aprimorado, ele muda um pouquinho as características das instituições de ensino que a gente tem dentro aqui do Brasil. Porque, por exemplo, no virtual aprimorado, só para vocês enxergarem isso, os alunos vão dividir o tempo entre uma unidade escolar física e o aprendizado remoto. Mas aí vocês podem pensar, poxa, isso parece bastante, né, com o que a gente tem agora, com as escolas que estão voltando para o ensino presencial. Mas, na verdade, o virtual aprimorado ele é um modelo que utiliza a tecnologia para coleta e análise de dados visando a personalização do ensino. E não nessa realidade que a gente tem de ensino remoto. E aí, para vocês saberem um pouquinho mais, eu convido vocês a visualizarem a live do virtual aprimorado para eu não adiantar a surpresa que a gente tem desde então, tá? A partir disso, a gente tem o modelo de rotação por estações definido da seguinte forma. Hoje a gente vai abordar só ele, tá? E a gente vai focar todas as experiências práticas que vão ser compartilhadas aqui, todas nesse modelo. E aí a gente vai mostrar como que esse modelo é quando considera o ensino presencial e como ele pode nos inspirar a desenvolver práticas no ensino remoto. Mas como que ele é? Né? Como que ele pode ser definido? Se tiver algum professor aí de educação infantil ou Fundi 1, vocês vão perceber que isso muitas vezes já está muito próximo a certas experiências ou práticas que vocês realizam em sala de aula. O modelo de rotação por estações se caracteriza da seguinte maneira. Você vai dividir a sua turma em grupos. Quantos grupos você quiser. Esses grupos vão chamar estações, tá? Você, enquanto professor, vai elaborar atividades para cada estação. Atividades diferentes para cada uma delas. E aí, dentro de cada estação, você vai abordar atividades que vão ter objetivos específicos, independentes uma das outras, mas todos ligados ao mesmo objetivo da sua aula. Então, nessas estações, você tem a possibilidade de desenvolver formas do aluno aprender de modo diferente em cada uma delas. O aluno vai passar por todas essas estações ao longo da aula, o que lembra bastante os cantinhos da educação infantil ou Fundi 1, né? E aí, depois que ele passar por todos, ele vai fazer esse circuito, que também tem o nome de circuito lá na educação infantil ou Fundi 1, e aí ele vai fazer esse circuito, e dentro de uma dessas estações, pelo menos tem uma tecnologia digital coletando dados para o professor analisar e realizar a personalização do ensino. É importante ressaltar que todos os objetivos dessas estações estão ligados a um mesmo objetivo que o professor quer atender. E para isso fazer sentido dentro da prática do aluno, é necessário que as estações tenham o mesmo tempo. Porque se o aluno faz a estação B e ele termina a estação, quando ele for para a estação C, por exemplo, se ela não tiver terminado, ele não consegue iniciar a atividade. Então, a gente tem que pensar em estações como um tempo fixo, né, todas com o mesmo tempo, objetivos independentes, para que eles passem de uma para outra, não podem ter hierarquia, porque senão quem começa pela estação B, se ela precisou da estação A, não consegue iniciar a atividade. Então, elas têm que ser independentes nesse sentido, ele vai passar por todos para construir o conceito que a gente precisa desenvolver com eles. Perfeito, Fernando. Nossa, muito elucidativo. Enquanto você explicava tudo isso para a gente, as perguntas chegaram, então vou fazer agora para você. A primeira pergunta, foram muitas perguntas mesmo. A primeira pergunta é da Gisele Gonçalves, ela pergunta se ensino híbrido e aulas síncronas e assíncronas é a mesma coisa? Não, Gisele. A aula síncrona é uma aula que ocorre com você no ambiente virtual, desenvolvendo com os alunos, todos vocês online ao mesmo tempo, tá? A aula assíncrona é quando eles podem desenvolver uma tarefa independente em casa, sem a necessidade de você estar compartilhando o mesmo tempo ali com ele. E o ensino híbrido tem essa definição que eu acabei de falar, que ele considera a tecnologia digital para coletar dados, o professor analisar e realizar a personalização do ensino, modificando as experiências presenciais de aprendizagem. Você, na sua fala, logo ao final, você falou algo sobre educação infantil, enfim, veio uma pergunta, eu acho que já conecta com isso. Se a Maria Oliveira, de Portugal, temos Portugal aqui assistindo com a gente,
Ela pergunta se é possível aplicar ensino híbrido ao pré-escolar. É possível, sim, Maria, a gente aplicar o ensino híbrido em qualquer segmento, né? Desde da educação infantil até o ensino superior. E é interessante a gente notar qual é o nosso objetivo enquanto professor. Isso vai ser a principal questão. Será que a tecnologia digital vai ser uma facilitadora e, de fato, facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de conceitos com os alunos que eu preciso desenvolver com eles? Ou, muitas vezes, não. Às vezes você consegue desenvolver de outras formas, simplificando o processo, tá? Mas é possível a gente fazer sim. Eu só quero fazer, Tati, um adendo, que a Gisele perguntou de aula síncrona e assíncrona, e aí eu pensei nisso aqui e eu trouxe outra pergunta. As aulas síncronas e assíncronas são momentos de aprendizagem que você vai poder desenvolver em aulas inspiradas nos modelos de ensino híbrido, ou seja, em aulas remotas. Em momentos síncronos ou assíncronos, você vai poder se inspirar no ensino híbrido para aproveitar talvez melhor esses momentos com os alunos. O modelo de sala de aula invertida, que é o modelo que a gente vai ver na nossa terceira live, ele utiliza muito os momentos assíncronos, ou seja, os momentos em que você não está online ao mesmo tempo com os alunos, considerando, claro, o ensino totalmente remoto, tá? Não tendo nenhum tipo de aula na escola presencial. Beleza, Fernando. A Priscila Nunes, ela pergunta para a gente, assim, sou professora de 3 disciplinas em 4 anos diferentes. Como é que eu implemento o ensino híbrido em que metade das turmas fica em casa e outra na escola? Sala de aula invertida seria o melhor método? Ou rotação por estações, por exemplo, poderia também, não? Sim. Priscila, a gente vai abordar ao longo das lives, e eu acho que ao longo de toda essa trajetória, todo esse curso, que é um curso incrível aqui que a Nova Escola, a gente tem desenvolvido em parceria e trabalhado muito para trazer modelos que vão oferecer inspirações para vocês nos diversos modelos de ensino híbrido. A gente vai trazer exemplos, né, para aulas nos diversos modelos de ensino híbrido. Então, eu convido você a assistir, porque eu acho que ao longo de todas essas lives e desse curso, você vai ter muitas ideias. O grande ponto aqui da sua pergunta que me chamou a atenção é 3 disciplinas em 4 turmas diferentes. Quando a gente pensa nesse cenário, é um cenário que, peraí, vamos lá, é muita turma e muita disciplina diferente. A gente tem que começar aos poucos, tá? Então, a primeira coisa que eu queria te tranquilizar é, comecemos pensando aula a aula e não olhando tudo, porque se você olhar o todo, você vai falar, nossa, por onde eu começo? Porque realmente é um cenário com bastante diversidade aí de disciplinas e de turmas, tá? E que é um cenário característico, principalmente de professores especialistas, Fundo 2 e médio, que você normalmente atua em diversas turmas, né? Então, o que eu te convido é, de fato, a participar da gente aqui com o curso, que eu tenho certeza que você vai ter muita ideia, né, Tati? Tá bom? Vamos conhecer a nossa convidada, Carla Fernanda? Carla Fernanda é professora da rede pública aqui do Rio de Janeiro, licenciada em Ciências Físicas e Biológicas pela UFRJ, mestre em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, participou do grupo de experimentações em ensino híbrido desenvolvido pela Fundação Lehman e Instituto Península em 2014, e é também uma das autoras do livro Ensino Híbrido, Tecnologia e Personalização na Educação, lançado em 2015 pela editora Penso e que foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. Professora Carla, seja muito bem-vinda. Olá, Tati. Olá, Fernando. Olá a todos e a todas. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder falar um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho com ensino híbrido. Bacana. Como sempre, eu e o professor Fernando, a gente vai ficar ao longo de todo esse segundo bloco conversando com a Carla e com vocês. Carla, já te lanço uma pergunta, né? Enfim, considerando desde o ano passado, na verdade, né? A gente vem acompanhando nas lives daqui da Nova Escola, nas nossas vidas pessoais também, vamos ser bem honestos, né? Enquanto todo esse contexto, professores e professores, eles se superaram nesse quesito, né, de aprendizado. A gente ouviu relatos de professores e professores que ficavam horas na frente do computador, aprendendo novas ferramentas, aprendendo novas funções no Facebook, no Google, enfim. A tecnologia, como é que a tecnologia realmente ajuda
trabalho do professor? Como a tecnologia pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem como um todo? Realmente, Tati, eu acredito que a tecnologia pode sim, ela realmente ajuda no trabalho do professor. Eu sou professora de ciências da rede pública de ensino do Rio de Janeiro há mais de 12 anos. E eu sempre tive a percepção da necessidade da formação continuada. Eu sempre tive um olhar para as minhas aulas, pensando que precisava de alguma coisa a mais. Eu olhava os meus alunos, eu avaliava a minha prática e eu via a necessidade de novas metodologias, o uso de novas tecnologias no processo de ensinar e aprender. E aí foi através dessa inquietação que eu fui atrás de novos modelos, né, de novas metodologias e encontrei o ensino híbrido. Quando você olha os alunos de 50 anos atrás, eles não são os mesmos alunos de hoje, não são os mesmos alunos do século XXI. É fato que eles precisam de algo a mais, né? A sala de aula precisa ser também modificada. A gente tem uma sociedade totalmente tecnológica e os nossos alunos são dessa sociedade tecnológica. Então, eu vi a necessidade de novas tecnologias e o ensino híbrido possibilitou isso, né? Utilizar esses recursos digitais a favor do aprendizado do aluno. Perfeito, professora. Então, a partir da participação da Carla, dessa fala da Carla, vamos ver o que a gente vai conferir agora nesse segundo bloco. O envolvimento dos alunos, como organizar um plano de aula com o modelo rotação por estações, as atividades de cada estação, e se o ensino não for presencial, o que é que a gente faz? Professora Carla, a questão do envolvimento dos estudantes é importantíssima, não é? Como, na sua opinião, o que é que compromete a não participação do aluno? Como é que ela compromete o aprendizado? Então, como eu havia falado, a gente tem alunos do século XXI que a tecnologia faz parte do dia a dia desses alunos, né? E aí, se você for olhar a sala de aula 100 anos atrás, 150 anos atrás, você vai ver que o cenário, o formato da sala de aula é igual à sala de aula de hoje em muitas escolas, inclusive na minha, né? Os alunos estão sentados enfileirados, o professor está lá como palestrante, falando, apresentando a aula, e o aluno está lá na passividade, passivo, ouvindo, recebendo as informações, sem nenhuma atividade nesse processo de aprender dele. E eu comecei a observar, né, que isso gerava um monte de problemas, um monte de entraves no processo de aprender desse meu aluno, né? Eu vi a falta de interesse desses alunos, eu não sei, vou falar um pouquinho da minha realidade, mas aí os colegas que estão aí assistindo, eu peço que participem e contem para mim se realmente acontece isso também na sala de aula deles, né? A falta de interesse dos alunos, e a gente acaba vendo pouco comprometimento com o processo de aprender, o aluno não se envolve, ele acaba desenvolvendo dificuldades, né, nesse aprender, que gera muitas vezes indisciplina, dificuldade do professor de trabalhar nessa sala de aula. E, por fim, eu na rede pública de ensino já tive a infelicidade de presenciar a evasão escolar de muitos alunos. Isso tudo, né, devido ao pouco envolvimento, à passividade desses alunos. E o que o ensino híbrido tem a ver com isso? Onde o ensino híbrido entra, né? O ensino híbrido apresenta modelos de ensino em que o aluno é o centro do processo de aprendizagem, é o centro do processo, ele é autônomo, ele é participativo, é ele que dita a forma, o modo, o ritmo de aprender. Como o Fernando colocou lá no comecinho, né, do nosso encontro, cada aluno ele vai ter, né, uma forma, um ritmo, um modo de aprender diferente. E a gente ter esse olhar que os alunos não aprendem de forma igual, né, ou no mesmo ritmo, no mesmo tempo, é uma possibilidade que o modelo dos modelos de ensino híbrido trazem e que fazem total diferença no processo de aprendizagem dos nossos alunos, né? Mas é importante a gente entender o que é a autonomia do aluno. A autonomia do aluno não significa que o aluno vai aprender sozinho,
né? O aluno não vai estar lá com o exercício, ou com o vídeo, ou com a tecnologia, sozinho. Pelo contrário, o professor tem um papel fundamental nesse processo de planejamento e de mediação desse aprender, né? E o uso de tecnologias, por si só, não vai configurar ensino híbrido. A gente tem que pensar que o ensino híbrido, ele tem, sim, essa visão para o aluno protagonista, autônomo do seu aprender, e as ferramentas, né, as tecnologias, os recursos digitais, eles trazem uma otimização do tempo, uma autonomia maior do aluno, se o professor planejar de forma que o aluno utilize essas tecnologias a seu favor, né? Senão o professor acaba utilizando os recursos digitais apenas para uma outra aula expositiva, né? E aí não faz sentido, não é ensino híbrido, né? Pode passar? Não, desculpa, volta um pouquinho. Vou falar só um pouquinho mais sobre a utilização desses recursos, né? Confundir o modelo rotação por estações, que é um modelo muito específico, e quando a gente apresenta esse modelo, alguns professores reconhecem, né? Esse é um modelo extremamente dinâmico, o aluno ele anda pela sala, ele faz a rotação pela sala, e muitos professores acabam confundindo o modelo de rotação por estações com uma metodologia muito utilizada, que é a sequência didática. É importante a gente ficar atento a isso. O modelo de rotação por estações, ele pressupõe estações independentes. Os alunos eles vão fazer o rodízio, um grupo começa na estação A, outro grupo começa na estação B, outro grupo começa na estação C, e eles rodam independentemente. Perfeito, professora. Pensando nisso que a senhora falou, nessas diferenças, inclusive, qual é o primeiro passo para a gente começar a construir um plano de aula com modelo de rotação por estações? O primeiro passo, Tati, no modelo de rotação por estações, como em qualquer outro plano, né, de aula, é a determinação do objetivo. Ele tem que estar bem claro. Os modelos de rotação, os modelos híbridos de ensino, e assim como o modelo de rotação por estações, eles conversam com a BNCC, como o professor Ailton falou, né? Então, o nosso objetivo está aí determinado pela BNCC. E aí a gente vai vendo, né? Eu vou apresentar esse plano. É um tema muito atual, que é vacinas, né? É um tema super atual. E eu vou trazer para a realidade do aluno, né? O objetivo está lá traçado, o tema está lá traçado, e é importante a gente entender que esse objetivo ele tem que estar voltado, né, para o desenvolvimento de alunos autônomos, críticos, que participem do processo de aprender. E aí, logo em seguida, o que a gente pode observar, né? Pode passar. Oi? A gente vai apresentar o tema, né? É o próximo passo. É a apresentação do tema, que tem que valorizar as vivências do aluno e despertar o interesse desse aluno. Se a gente coloca uma atividade, né? Se a gente propõe um tema e apresentação de atividade que não tem a ver com o cotidiano do aluno, aquele envolvimento que a gente está tentando trazer, né? E o desenvolvimento da autonomia do aluno acaba fugindo do objetivo desse plano. Então, para a apresentação desse tema, eu trouxe fake news, também um tema muito atual, coisas que os alunos estão a todo momento observando, lendo, né? É um assunto muito discutido, e eu uni o tema vacinas com a questão das fake news. E aí você vai engajando o aluno, né? Você vai fazendo com que o aluno ele participe desse processo de aprender, desde o momento que você apresenta o tema até a aproximação para as vivências desse aluno no plano de aula, né? Você aproxima o aluno, engaja o aluno. E aí, logo, você vai ter que organizar essa aula, né? Eu costumo dizer que os alunos estão muito acostumados com as metodologias tradicionais de ensino. Então, você não precisa explicar para eles que eles precisam sentar,
abrir o caderno, copiar a matéria, esperar o professor explicar, eles já sabem tudo isso, né? Eles já estão acostumados com essa rotina. Contudo, os modelos híbridos de ensino e modelos de rotação por estações é algo novo. Muitas vezes, eles são apresentados pela primeira vez nesse modelo e eles têm um certo estranhamento. E aí você tem que gastar um pouquinho de tempo, né, com a explicação desses modelos. Né? Você tem que falar para eles tudo o que vai acontecer na aula, né, passo a passo. Eu sugiro, a minha sugestão aí no plano de aula é você fazer um checklist, para você falar para eles quais são as estações, quais são os temas, qual é o objetivo de cada estação, o tempo que vai demorar, como vai acontecer a rotação, para que eles possam participar de todas as etapas do seu aprender. Perfeito, professora. Que isso cria diminui a ansiedade, fico pensando assim, né, e cria corresponsabilidade na construção daquele projeto, né? Então, o que a senhora está falando também nos leva a pensar, como a gente já viu no bloco anterior, na verdade, né? O modelo de rotação por estações precisa de personalização, né? E como é que isso acontece nesse caso, no caso de ciências, por exemplo, enfim, e também avaliação, como é que a gente engendra isso aí? Então, vou falar um pouquinho da personalização de ensino, né? Como a gente tinha falado, como o Fernando falou, e o Ailton também enfatizou, os alunos aprendem de formas diferentes, de modos diferentes. Então, para a gente poder personalizar, a gente tem que proporcionar experiências didáticas, atividades diversas para o aluno, né? Alguns alunos, eles vão aprender melhor lendo um texto, outros assistindo vídeos. Então, a gente precisa proporcionar essas experiências diversas para o aluno. Isso é personalizar, é pensar que cada aluno ele vai aprender de uma forma diferente, num tempo diferente, num modo diferente. Então, essas estações precisam contemplar essas diferentes formas e esses diferentes tempos de aprender. E aí, aonde entra a avaliação disso tudo? Eu me lembro que quando a gente estava trabalhando no grupo, né, de experimentação, essa era uma questão presente, sempre presente comigo, né? Eu perguntava, e aí, como é que a gente vai avaliar? Como é que eu vou avaliar esse aluno? Né? É a preocupação do professor. Né? Eu vou avaliar, como é que eu vou avaliar que está dando certo? E como o professor Ailton mencionou, e eu preciso enfatizar, né? A avaliação ela não pode ser só quantitativa no final do processo, né? Essa avaliação, ela tem a finalidade de personalizar o ensino. Então, essa avaliação, ela serve para a gente entender em que momento do aprender o aluno está. Se ele precisa de mais vídeos, se ele consegue avançar naquele tema, né? Essa é a função da avaliação. E quando a gente pensa em aluno autônomo, participativo no processo de aprender, a gente tem que falar para o aluno, explicar para o aluno qual é o objetivo dessa avaliação. E aí entram os recursos digitais, eles ajudam imensamente o professor, otimizam o tempo do professor e ajudam a colher dados para essa personalização. Você consegue identificar, num curto prazo de tempo, qual é o aluno que precisa de reforço, qual é o aluno que não consegue com o vídeo, precisa de texto, se a turma precisa de mais exercícios, como fazer para as próximas aulas você, como professor mediador, contribuir para esse aprendizado do aluno de forma personalizada. Só fazer um comentário aqui sobre a avaliação, que a Carla coloca para a gente e que é fundamental. A gente tem uma cultura de avaliação do que ela representa, tanto para a gente, professor, e os alunos, dentro ali do contexto deles, como algo que é feita ao final de alguns processos e muitas vezes tem um caráter punitivo, meio que o aluno, nossa, agora vai ter prova, e fica aquela tensão. A ideia do ensino híbrido de trazer essas atividades para o professor coletar dados durante as aulas e com as aulas ocorrendo, ir personalizando conforme ele coleta esses dados, ela quebra um pouco com isso. Porque o professor mostra para o aluno que aquela avaliação dele é, na verdade, uma coleta de informações para ver o quanto o aluno está aprendendo.
basicamente é isso. Basicamente é como se você fosse fazer uma corrida e alguém marcasse o seu tempo. É para ver simplesmente o quanto você está evoluindo. E no ensino híbrido, é claro, a representação do tempo não é para ver quanto tempo o aluno levou na atividade, não é esse o sentido. Mas é simplesmente para ver o quanto o aluno evolui no processo, tá? E a partir desses dados coletados, o professor personaliza a aula. Então, a Carla traz para a gente esse comentário sobre avaliação e mostra para a gente como que isso pode, de alguma maneira, contribuir, né, para as aulas. Perfeito, professor. Carla, aproveitando, então, pensando em toda essa engenharia, né, do planejamento, da avaliação já e sendo pensada ao longo de tudo, como é que a gente organiza as atividades nesse sistema de rotação por estações? Vamos mostrar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho do plano que eu fiz, né? Esse plano eu utilizei como inspiração, depois eu vou falar um pouquinho para as atividades remotas. É um plano que propõe 3 estações, e aí eu vou destacar primeiro passo, a questão do nome das estações, né? Como não tem sequência, você não precisa botar 1, 2, 3 ou A, B, C, você pode dar nome às estações, e isso ajuda a estimular o aluno a fomentar aquele interesse, né? Por exemplo, eu tenho uma estação chamada vaca, e no finalzinho da minha aula eu vou fazer uma pergunta para eles: por que eu botei o nome de vaca na estação? Então, isso é uma forma de fomentar ainda mais o interesse e a participação do aluno e tentar descobrir, né? Isso é uma característica de ciências que eu gosto, né, de desenvolver nas aulas de ciências, que é a questão da investigação, de buscar saber o que está acontecendo, né, de trazer o tema para a vida deles, né, para o cotidiano dos alunos. E aí eu faço 3 estações: Viva Ciência, Fake News e Vaca. Vocês vão observar que as estações elas vão ter atividades diferentes e objetivos diferentes. O meu plano é um pouquinho diferente do plano do professor Ailton, que tem um objetivo, o mesmo objetivo para as 3 estações. Eu tenho um objetivo central, que é trabalhar a questão das vacinas, mas cada estação vai ter um objetivo específico para trabalhar naquela estação. Então, primeiro, eu vou pensar na utilização das tecnologias digitais, né, como ferramenta de investigação. E aí eu trago vídeos que vão tratar sobre a questão das vacinas, sobre fake news, sobre mentiras, sobre vacinas. São vídeos curtos. E aí, pensando na personalização de ensino, se lembra que a gente falou lá um pouquinho, cada aluno trabalha, cada aluno aprende num tempo diferente, tem um tempo diferente de aprender, né, uma forma diferente de aprender. Então, os vídeos são curtos para que o aluno possa pausar, voltar se ele achar que precisa, não entendi aquela informação, preciso voltar, né? Isso é uma característica dos modelos híbridos de ensino, né? Respeitar o tempo de aprender do aluno. E quando você passa um vídeo, né, para toda a turma, você pressupõe que todo mundo está entendendo o vídeo ao mesmo tempo. O professor pausa aquele vídeo, explica e continua o vídeo. E se o aluno não entendeu, se ele precisa retornar aquele momento, aquela cena do vídeo, ele não tem essa possibilidade, né? Então, essa escolha de vídeos curtinhos é para que o aluno tenha a possibilidade de voltar, de assistir o vídeo mais de uma vez, e depois ele vai jogar, né? Ele vai fazer uma atividade em que ele vai propor, né, fake news ou não, ou informações, né, realmente verdadeiras sobre as vacinas. Esse jogo ele foi pensado num joguinho que tem nas redes sociais, né, que a pessoa posta uma informação e aí responde se é mentira ou verdade. Então vai ter aquele mesmo formato. Eu escolhi fazer no papel mesmo, impresso, mas o professor pode utilizar redes sociais para fazer essa atividade. A segunda estação, né, é fake news. Eu vou fazer agora o inverso. O aluno começa respondendo perguntas, né, e aí ele tem que responder se é verdade, e se for mentira, a consequência é que ele acreditou numa fake news, e ele vai acabar
tendo prejuízo na saúde dele. Depois dessa brincadeira, o aluno lê um texto, né, sobre mitos sobre as vacinas da Unicamp. Então, traga uma fonte de pesquisa, né, uma fonte de informação confiável para que eles entendam que existem, né, fontes de informações confiáveis na internet, né? E, por fim, a estação Vaca, que é uma estação de trabalho coletivo. Eles vão assistir dois textos, vão assistir dois vídeos, e depois a proposta é que eles construam um mural informativo sobre, né, informações sobre vacinas, sobre fake news, sobre vacinas, no Padlet. Então, a gente vai ter 3 estações com atividades diversificadas. Na primeira estação, né, o aluno ele faz as perguntas, assiste vídeos. Na segunda estação, ele responde as perguntas. E na terceira estação, ele faz o trabalho coletivo. Então, o aluno ele vai ter momentos de aprendizagem individual, momentos de aprendizagem coletiva, eles vão assistir vídeos, eles vão fazer diversas atividades. Isso é personalizar o ensino, né? Isso é propor diversas experiências da forma de aprender desse aluno. Perfeito, professora. Porque a Sandra Maria Pontes, ela faz justamente essa pergunta com a qual a senhora finalizou. Personalizar é identificar de forma avaliativa e individual? É uma pergunta. E aí eu já lanço outra pergunta para a senhora também, a senhora responder 2 em 1. No ensino remoto, que é a realidade de algumas escolas nesse momento, como é que a gente faz isso? Avaliar, de certa forma, é uma forma de individualizar o aprendizado, né, do aluno. É uma forma de você enxergar aquele indivíduo no que ele precisa. Isso, de certa forma, é personalizar o ensino. É claro que o professor ele não pode. Se ele tem uma sala de 40 alunos, que é a realidade na minha rede, né, eu tenho turmas com 40 alunos. Como é que eu vou propor uma atividade diferente para cada aluno? Não dá, não tem como, né? Mas personalizar não é propor uma atividade diferente para cada aluno, é exatamente enxergar na avaliação em que momento o aluno está e o que ele precisa para avançar. E aí você pode propor atividades que você vai atender grupos diferentes de aluno que estão em momentos diferentes do aprender dele. E aí, como é que eu posso fazer isso na atividade remota, né? Eu tive essa experiência esse ano, né? Eu também fiquei remotamente nas minhas aulas. Eu tive duas experiências diferentes. Eu fiquei totalmente remota, né, atividades só remotas em que eu não tinha interação com o aluno, elas eram totalmente assíncronas. E como é que eu usei esse plano? Na verdade, ele foi uma inspiração, né? Eu usei as estações, e aí quando você pensa em personalizar o ensino, quando você pensa em autonomia do aluno, você pode ir além dos modelos híbridos de ensino, né? Isso é uma necessidade do aluno, né? Dos nossos alunos do século XXI, uso de recursos digitais, uso de tecnologia, ter o olhar para o aluno protagonista, ele não acaba, ele não finaliza. A gente não precisa olhar só quando a gente está utilizando modelos híbridos de ensino. Então, eu peguei essa ideia do plano e fiz propostas de atividades em que eu usava uma plataforma, cada estação virou uma atividade independente, né? E os alunos realizavam essas atividades e depois respondiam para mim essa atividade. E aí, como é que eu fazia para personalizar o ensino, né? Como é que eu fazia para poder entender que o aluno estava aprendendo, aonde ele está, o que ele precisava fazer? Eu utilizava também, por exemplo, formulários do Google, né? Google Forms, para que eu pudesse colher dados, né? Para poder seguir o aprendizado do aluno, né? E aí, cada estação foi transformada numa atividade e o aluno pôde, né, a partir dessas atividades, ter diversas experiências de ensino diferentes, né? Professor, outra pergunta é como é que a gente faz isso no caso das escolas que estão com o ensino parcialmente presencial?
Então, em um momento, eu também tive esse ensino parcialmente presencial. Eu tinha, e aí eu vou explicar como eu fiz para a minha realidade, né? A realidade dos professores, cada escola tem uma realidade diferente, né? E é importante a gente entender que o ensino híbrido pode servir de inspiração para essas diferentes realidades. No meu caso, o ensino parcialmente remoto, ele se deu de forma em grupos, né? Eu tive grupo A e grupo B. Então, segunda e terça eu tinha um grupo A na escola, quarta, quinta e sexta eu tinha um grupo B na escola. Mas eles continuavam com atividades remotamente, em casa, utilizando a internet, que eram atividades assíncronas. Então, o que eu fiz? Eu peguei as estações e transformei parte dessas estações em atividades em que eu estava presencialmente com os alunos, e a outra parte dessas estações eu fiz atividades remotas. Qual é a grande sacada do modelo rotação por estações? As estações são independentes. Então, eu poderia ter um grupo presencialmente na sala, fazendo atividade que foi pensada a partir daquela estação chamada vaca, e o outro grupo fazendo atividade da estação fake news. E depois eu trocava, e como elas eram independentes, eu não tinha problema de um professor um grupo de alunos está numa atividade e ainda não terminou a uma para continuar a outra. Elas eram independentes, eu podia usar as duas ao mesmo tempo, em momentos, em situações diferentes, né? Outra sugestão, né, é utilizar as redes sociais, né? Os alunos adoram quando a gente utiliza as redes sociais, e a gente tinha uma atividade que era baseada exatamente numa brincadeira de uma rede social. Então, você poderia fazer com que os alunos participassem, trocassem experiências através das redes sociais. E aí, a gente vai vendo que tanto os modelos híbridos de ensino como essas diferentes realidades, elas precisam pensar naquele aluno autônomo, no protagonismo do aluno e na personalização do ensino. Indiferente, não precisamos ser um modelo de rotação por estações. A gente pode adaptar, a gente pode se inspirar nesses modelos e utilizar eles tanto no presencial, como no semipresencial, como no totalmente remoto, como inspirações para ter um aluno autônomo, protagonista, né? Nesse pensamento, né, eu trago o professor Moran. Ele é um pesquisador, um professor que trabalha com essas metodologias ativas, né? E ele traz uma questão muito presente nessa nova realidade da gente de aulas remotas, semipresenciais, né? Que é a questão do aluno, né? A gente viu, e a Tati começou a falar no começo desse bloco sobre as experiências, né, sobre a dificuldade que a gente teve para a gente ter essas novas experiências, e muitos pais, né, falavam, que estou com muita dificuldade com os meus filhos, né, eu não sei ensinar. Isso é um problema que a gente vem tendo, não porque a gente está usando tecnologia, não porque a gente está no ensino remoto, é porque a gente não tem, né, a cultura do aluno autônomo, do aluno protagonista. E isso independe se é modelo híbrido de ensino ou se é modelo remoto, semipresencial. A gente precisa pensar nesse aluno do século XXI de forma autônoma, de forma que a gente consiga respeitar o aprender desse aluno, né, desse indivíduo, e olhar de forma personalizada para cada aluno. O legal de alguns elementos que você trouxe, Carla, por exemplo, quando você cita o trabalho com fake news, você mencionou aí, e é interessante ressaltar, por exemplo, esse tópico, porque isso faz parte, se a gente parar para observar, lá no início da live, a Tati colocou como o primeiro módulo do curso ser de BNCC, né, Tati? E a BNCC traz para a gente as competências gerais. Uma competência dentro da BNCC é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a formação de um cidadão que atue com ética na sociedade, seja responsável pelas suas ações, enfim. E aí, quando a Carla traz para a gente
a ideia de trabalhar com as fake news, tem uma competência geral chamada cultura digital. E um dos pontos que a gente pode abordar dentro da escola é o trabalho com fake news, principalmente em ambientes virtuais, nesse caso, né? Como que a gente identifica uma informação, como a gente valida ou não essa informação e onde a gente busca fontes. Então, um trabalho da atividade dela, além de desenvolver a habilidade específica do componente curricular, né, de ciências, também contribui para o desenvolvimento dessa competência geral. E essas competências gerais, elas têm que ser desenvolvidas ao longo da educação básica toda, começando lá na educação infantil e finalizando lá no ensino médio. Então, essas aulas nesses modelos contribuem bastante para isso. E só ressaltar aqui um aspecto específico. O ensino híbrido, como a Carlinha falou, Carlinha, eu chamei de Carlinha porque a gente conversa já há tantos anos, virou uma amizade. E aí eu já aproveitei e fui no automático aqui. E como ela disse, a gente trabalha no ensino híbrido, no ensino presencial, focando a personalização do ensino a partir da utilização de tecnologias digitais. No ensino que a gente está chamando de remoto ou parcialmente presencial, a gente divide nesses dois cenários justamente pelas diversas realidades que a gente tem aqui no Brasil. Mas esses dois cenários, todo mundo remoto, ou todo mundo voltando para a escola, como ela mencionou, de segunda e terça ia um grupo, de quinta e sexta outro. Tudo isso é característica do ensino remoto, tá? Então, a gente só dividiu nesses cenários para que a gente consiga atender e mostrar no maior número de realidades que a gente tem aqui hoje no Brasil. Tá bom? Mas o ensino híbrido a gente faz no presencial, considerando o presencial, e enquanto a gente não tem o presencial, a gente se inspira nele para desenvolver outras práticas, para, por exemplo, desenvolver, como ela mencionou aí também, a autonomia dos alunos. Tati? Perfeito, Fernando. Professora, uma última pergunta da Débora com relação a essa questão da logística, vamos dizer assim, dentro da sala de aula. A pergunta dela é assim: eu observei que as estações elas são visitadas por grupos. No contexto da pandemia, no qual o distanciamento social é necessário, como esses professores lidaram ou podem lidar com a proximidade dos grupos, né? E entender que essa proximidade não pode existir. Então, por exemplo, a atividade vaca, ela tem um trabalho cooperativo, né? No Padlet, eles vão fazer um mural com informações. Como é online, como essa atividade ela é feita online, cada um pode estar na sua mesa, trabalhando coletivamente, sem estar tão próximo assim. Então, todas essas atividades propostas, elas podem ser feitas, as atividades elas podem ser feitas de forma coletiva, cooperativa, mas não necessariamente o aluno precisa estar pertinho do outro para trabalhar coletivamente, né? Isso aí até leva à questão das atividades remotas, por exemplo. A gente pode propor uma atividade remota em que os alunos vão trabalhar em grupo, mas eles não estão um do lado do outro, né? Então, a gente pode adaptar essa nova realidade, né, de distanciamento que a gente vai precisar quando a gente retomar, né, a sala de aula. E essa questão de utilizar, né, estações, ela não precisa ser um problema de dinâmica, né? Você pode propor estações em que o aluno ele não precisa estar tão próximo do aluno, dos outros colegas, mas que eles possam trabalhar juntos. Né? Por exemplo, novamente, o recurso digital ele vem para ajudar, para contribuir com essa dinâmica da rotação por estações e outras dinâmicas que a gente vai apresentar ao longo dos nossos encontros aí em outros modelos. Perfeito. Então, sim, rotação por estações rima com distanciamento social. Vamos entender como aplicar, não é? Professora Carla, a gente quer agradecer muito a participação da senhora, foi muito elucidativo, excelente. Professor Fernando, quer se despedir de Carla? Sim, foi um trabalho bastante legal que a gente discutiu e só ressaltar, né, Carla, que a gente, quando vai elaborar esses planos no grupo de experimentações, a gente tem práticas assim, todo mundo comenta
o plano de todos. Então, se eventualmente, eu deixo aqui um convite, se você não é professor de ciências, você pode tentar ouvir a descrição da Carla e pegar insights, levando para o seu componente curricular, para você implementar dentro aí da sua disciplina, a mesma coisa de história. Tá? Então, independente do conteúdo trabalhado, o nosso papel aqui, né, Tati, é ressaltar os modelos e como esses modelos podem contribuir. E eu agradeço você, Carlinha, por trazer para a gente de uma maneira tão brilhante, sempre com muito conhecimento, muita vontade de mudar e contribuir para a melhoria da educação do Brasil e dos seus alunos. Parabéns. Eu que agradeço o convite, a participação, é um prazer enorme falar um pouquinho da minha prática e eu aproveito para deixar um convite, né, voltado para todos os professores, pensando na minha disciplina, que experimentem os modelos híbridos de ensino.